Nesse vídeo a gente vai tomar como escalação padrão do Barcelona essa daqui que está aparecendo aqui na tela, só que a gente pode ter algumas alterações, como por exemplo, né, o Araújo, que alguns jogos tem jogado no lugar do Cubarsí. A gente também tem o Casadot, muitas vezes entra no lugar de um dos dois volantes, né? O Pedri recentemente passou um período que estava machucado e aí o Casadot jogou bastante no lugar dele. O Olmo também pode substituir o Pedri ali, mantendo um pouco mais da característica. E aqui a gente também está levando em consideração, né, que o Rafinha, por exemplo, está machucado, não está jogando e também pode em alguma posição entrar nesse time aqui do Barcelona. Só que além desse 4-2-3-1 que a gente está mostrando aqui, esse sistema do Barcelona ele também pode ser enxergado como um 4-3-3, né? Que é com o Fermín sendo meia mais pelo lado direito, em vez de entre aspas, camisa 10, e o Pedri atuando um pouco mais pelo lado esquerdo. A linha é bem tênue. Esse sistema do Barcelona pode ser enxergado como um 4-3-3, principalmente quando o time está sendo pressionado ali no primeiro terço do campo. Só que a gente vai tomar como referência aqui nesse vídeo esse 4-2-3-1 mesmo, com o Fermín atuando um pouco mais avançado em relação aos outros dois meio-campistas e os outros dois volantes, o De Jong e o Pedri no caso. Então vamos pensar aqui do ponto de vista mais ofensivo do Barcelona. O time parte desse 4-2-3-1, só que geralmente, na maioria dos casos, né, a gente vê um padrão bem recorrente do Barcelona fazendo ali uma saída de três, né, formando uma linha de três aqui nessa saída, com o Koundé sendo um terceiro zagueiro, entre aspas, pelo lado direito. Então ele fica mais aqui segurando essa posição. O zagueiro pela direita, que é o Cubarsí geralmente, mas também pode ser o Araújo centralizando um pouco mais. E o Eric Garcia, que geralmente é o zagueiro pelo lado esquerdo, abrindo bem pelo lado esquerdo, fazendo um, entre aspas, espelho do Koundé. É o que o Koundé faz ali pelo lado direito. E aí os pontas do Barcelona, tanto o Yamal pelo lado direito, quanto o Rashford pelo lado esquerdo, eles atuam bem abertos, costumam atuar dessa maneira. E aí, normalmente, tá, a gente vai tomar isso aqui também como o padrão. O Baldé avançando mais por dentro ali pelo lado esquerdo, sendo um jogador que vai ocupar esse meio espaço, né? Um espaço ali entre o ponta do lado esquerdo e o centroavante, que a gente está levando em consideração aqui também o Lewandowski, mas também pode ser o Ferran. E aí, obviamente, o jogador mais centralizado aqui, que seria o Fermín, ele abre bem do lado direito. O Fermín é um jogador que fica bastante aqui pelo lado direito, tá? Também numa posição ali mais de meio espaço, tá? A posição dele é até mais clara do que o meio espaço do lado esquerdo. Porque essa região do meio espaço do lado esquerdo, ele pode variar bastante o jogador que ocupa esse setor. Porque a gente também pode ver em alguns momentos essa troca aqui, ó. O Rashford, né? Que é o ponta do lado esquerdo vindo aqui para essa posição mais central, aqui no meio espaço, mais perto da área. E o Baldé sendo um jogador mais de amplitude pelo lado esquerdo, né? Atacando mais aberto. E além deles dois, um jogador que também pode ocupar esse espaço é geralmente o Pedri, né? E aí o Barcelona mudaria um pouco o seu desenho, que pode acontecer também em alguns jogos, que é esse 2-3-4-1 ou 2-3-5, né? Em vez daquela saída de três aqui mais inicial, mantendo dois jogadores mais à frente, tá? Então essa posição pode acontecer, e aí no caso o Koundé abriria mais pelo lado direito, ganharia mais liberdade de avançar por aqui, e o Baldé segurava mais a posição, enquanto um dos volantes ficaria sustentando mais a posição e o outro seria um jogador de meio espaço pelo lado esquerdo. Mas isso aqui, essa parte aqui do Barcelona, né, esses 5 jogadores mais avançados, sempre mantém essa estrutura. O que pode mudar é o jogador que ocupa cada posição, principalmente o que mais muda é o jogador dessa posição aqui, ó, no meio espaço do lado esquerdo, como vários jogadores podem ocupar, tanto o ponta quanto o volante, quanto o lateral podem jogar por ali. Geralmente, né, a gente vai tomar também como padrão, como a gente falou, o Baldé, que é o lateral esquerdo, ficando mais nessa posição, nessa região, enquanto o volante sustenta mais a posição dele e o ponta fica mais aberto. Mas como a gente mencionou, tem várias variações que podem acontecer. E aqui nesse vídeo a gente vai trazer alguns padrões que a gente destacou do time do Barcelona no campo ofensivo, né, na parte em que ele está fazendo ataques posicionais. Só que a gente também tem que destacar alguns destaques individuais do Barcelona dentro da La Liga, como por exemplo, a gente não pode deixar de mencionar o Yamal, que é talvez ali a principal arma de jogadas individuais do Barcelona, atuando ali pelo lado direito, e ele é o líder no campeonato em dribles certos por jogo, até com uma certa diferença do segundo colocado. E o outro ponta também, que é o Rashford, ponta pelo lado esquerdo, é um dos líderes de assistência, né, que está em segundo lugar, mas ele está empatado com o primeiro, que é o Luis Milla. E a gente também vê o outro ponta, o Yamal, figurando no top 5.
E os passes certos também, a gente tem algo curioso aqui, que no top 5 a gente tem 4 jogadores do Barcelona, os 2 zagueiros, né, o Cubarsí e o Garcia, e os 2 volantes, que a gente até listou como os 2 titulares, o Pedri e o De Jong. Isso também porque o Barcelona é um time que tem muita posse de bola e circula muito essa bola ali por trás, e esses 4 jogadores eles estão sempre participando dessa primeira fase ali de construção do Barcelona, e claro, a bola passa muito pelos pés deles e eles têm esse alto grau de aproveitamento ali de passes, né, todos acima dos 90%. Só que falando um pouco mais de padrões de jogadas, né, tirando ali as partes mais óbvias, que é o 1 contra 1 do Yamal pelo lado direito, por exemplo, a gente também tem muito das ultrapassagens ali do Fermín, né, um jogador que pode atacar bem ali os espaços. Mas um ponto curioso que a gente pode trazer aqui é o movimento aqui dos volantes, né, que eles se aproximam bastante aqui dessa primeira linha de 3, né, do lateral direito, que é o Koundé, junto com os outros 2 zagueiros, e a possibilidade de, quando tem espaço, o Eric Garcia, que é um jogador que tem essa capacidade de condução, acabar avançando e sendo ali quase que um elemento de surpresa no terço final do time adversário, sendo um jogador que pode ser um sexto elemento dentro do terço final, dentro dessa última linha ali do Barcelona. A gente pode ver alguns exemplos aqui, como por exemplo no jogo contra o Real Madrid, a gente pode enxergar aquelas linhas que a gente falou, nesse 3-2-5, a gente pode ver o Koundé aqui pelo lado direito, o Cubarsí, que nesse jogo contra o Real Madrid era o zagueiro pelo lado direito centralizando, e o Eric Garcia lá pelo lado esquerdo, os 2 volantes aqui, o De Jong nessa jogada, nesse print aqui um pouco mais pelo lado esquerdo, o Pedro aqui um pouco mais pelo lado direito, e essa linha de 5, a gente enxerga o Baldé nesse exemplo aqui sendo um jogador que está atuando mais pelo meio espaço ali do lado esquerdo, o Rashford mais aberto, o Ferran, que nesse jogo estava no lugar do Lewandowski, né? O Ferran atuou em bastante jogos ali como titular na ausência do Lewandowski, o Fermín sendo jogador de meio espaço pelo lado direito, e o Yamal, como sempre, ali bem aberto, perto ali da linha lateral do lado direito. E aqui do lado esquerdo a gente tem o destaque aqui no Eric Garcia. Ele vai receber o passe do De Jong e vai se mandar aqui, ó, através de uma condução, sendo o 6º jogador do terço final do Barcelona, e fazendo um passe aqui para o Ferran por dentro, um passe que quase vira uma assistência se não fosse ali a defesa do Courtois. Aqui outro exemplo, no jogo contra o Bruges na Liga dos Campeões. Aqui esse jogo estava num contexto aqui que o Barcelona estava se atirando um pouco mais para o ataque, tanto é que ele saiu um pouco da estrutura original, né, que seriam 2 volantes aqui à frente dessa linha de 3. Nesse momento ele estava só com o De Jong, um pouco mais recuado, e tinha entrado o Dani Olmo no lugar do Kovacic, né? O Dani Olmo é um jogador que avança mais, ele está aqui, ó, mas caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, sendo que o Barcelona estava num 3-1-6, vamos dizer assim, né? E aqui quem está com a bola é o Eric Garcia, tá? Ele estava aqui numa região mais recuada, né, vamos dizer assim, o Araújo, que estava jogando no lugar do Cubarsí nesse jogo, mais centralizado. A gente teria o Koundé ali pelo lado direito, e o jogador aqui de defesa, né, dessa linha de 3 pelo lado esquerdo é o Eric Garcia, que vem conduzindo aqui, justamente aproveitando essa sobrecarga que essa linha de 6 do Barcelona, né, estava criando ali já com a entrada do Dani Olmo. É um jogador que, em relação ao Cubarsí, é um jogador que pisa mais na frente, mais perto da área. E aí ele vai conduzindo, ninguém pressiona ele chega no terço final e acaba saindo a finalização dele já bem próximo à área, e nessa jogada específica ele acaba acertando na trave e quase saiu o gol do Barcelona, assim como naquele jogo contra o Real Madrid também. Tem um jogador que tem esse potencial, essa característica de poder chegar no terço final do adversário através de conduções. E outro ponto, esse dessa vez acontece bastante, é quando a bola entra lá pelo lado esquerdo, né, com o ponta esquerda, seja com o Rashford, seja qualquer jogador que esteja atuando nessa posição, quando esse jogador tem uma oportunidade de sair num contra um contra o adversário, a gente vê quase sempre o Baldé saindo da posição dele e fazendo um overlap ali, ó, uma ultrapassagem pelas costas do ponta. Mesmo que ele não receba a bola, tá? Ele pode, por exemplo, colocar uma dúvida na cabeça do marcador, o marcador pode cair um pouco mais aqui pro fundo e liberar um pouco mais de espaço para o ponta vir por dentro e tentar fazer ali, por exemplo, a finalização ou uma jogada mais agressiva. E claro, né, quando o Barcelona entra no terço final, essas jogadas específicas, a gente tem quase sempre ali esses 3 jogadores avançando, né, para dentro da área, né, o centroavante, o jogador de meio espaço do lado direito e o Yamal, que fica aberto pelo lado direito, e
3 jogadores ali na entrada da área fazendo esse balanço. Geralmente o Koundé avança um pouco mais para chegar mais próximo à área e os 2 zagueiros ficam numa posição mais recuada. Mas essa ultrapassagem do Baldé aqui é o ponto de destaque. Quase sempre ele faz esse movimento de overlap nas costas do ponta quando o ponta pega ali numa situação de 1 contra 1. A gente separou alguns exemplos aqui, como por exemplo nesse jogo contra o Elche, que nesse jogo específico, tá, o Barcelona ele estava fazendo muito mais aquele 2-3-2-3, não 3-2-5, né? O Barcelona estaria jogando muito mais nesse desenho, claro, né, algumas substituições aqui no time titular em relação a esse jogo, mas o Baldé estava ocupando muito mais essa posição, né, mais aberto aqui pelo lado esquerdo, um pouco mais recuado, assim como o Koundé lá pelo lado direito. E aí, nessa situação específica desse jogo, nessa jogada, o Yamal que está aqui com a bola pelo lado direito, ó, observa o Koundé um pouco mais avançado aqui, o Yamal vai fazer um lançamento buscando o Rashford, e aí o que acontece? O Rashford domina e vai ficar numa situação de 1 contra 1 contra o defensor do Elche. E aí o Baldé, como sempre acontece nesse tipo de jogada, ou quase sempre, ele vai fazer essa ultrapassagem pelas costas do Rashford. E aí, ó, o Rashford está na situação de contra 1, o Baldé vai ultrapassar, nesse exemplo específico ele não vai receber a bola, o Rashford vai optar por puxar para dentro, a gente vê aqui é o espaço mais livre, e vai tentar a finalização. Aqui, mais uma vez o exemplo, o próprio Baldé vem conduzindo essa bola por dentro, né, nessa posição aqui de meio espaço que a gente falou que ele pode fazer bastante. E nesse jogo, quem estava atuando na ponta esquerda, né, quem tinha entrado no intervalo para jogar pela ponta esquerda no jogo contra o Girona, era o Fermin, tá? Ele não estava ali no meio campo, ele estava na ponta esquerda. O Rashford, no caso, estava jogando como centroavante. E aí, o Fermin vai receber o passe do Baldé, vai ficar numa situação de 1 contra 1, e o Baldé, ó, que tá aqui, o Fermin tá nesse 1 contra 1, no mano a mano contra o defensor do Girona, o Baldé vai fazer a ultrapassagem pelas costas do Fermin. E aí, nesse exemplo, o Baldé não vai receber, nesse caso, o Fermin acaba puxando para dentro e tentando a finalização, que vai ser bloqueado. E aqui mais um exemplo, um jogo contra o Olympiacos pela Champions. Quem estava atuando na ponta nesse jogo era o Dru Fernandes, e aí o Fernandes recebe a bola, e o Baldé, que tá aqui, ó, que já vem fazendo essa corrida, vai ultrapassar mais uma vez pelas costas do ponta. O Fernandes vai pisar a bola para trás e o Baldé vai receber a bola e vai completar essa ultrapassagem e criar uma situação de perigo para o Barcelona. E um exemplo que também pode acontecer é que, apesar do Koundé ser um jogador mais recuado, né, nessa linha de 3, ele também pode muitas vezes chegar a avançar como um elemento surpresa sem bola quando a bola entra no terço final. Então, por exemplo, a gente vê isso acontecer de maneira muito comum quando o Yamal pega a bola pelo lado direito e o Koundé pode ser um jogador ali que vai encostar na área, vai chegar um pouco mais avançado, atacando desde trás, abandonando a linha de 3 que a gente vem falando aqui. Mas geralmente a gente também tem a ultrapassagem do Fermin, pode ter ali o apoio do Koundé. O Fermin também é um jogador que ataca muito o espaço, né? A gente pode ver em alguns momentos ele recebendo lançamentos, mas o Koundé também pode fazer esse tipo de ultrapassagem, além de que, claro, né, quando o Yamal faz essa jogada individual por dentro, o Koundé também tem essa possibilidade de fazer o overlap, assim como o Baldé faz com mais frequência do lado esquerdo.